Hoje a gente vai explorar um objeto no seu significado cabalístico, as cortinas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler as porções de Ahareimot e Kedoshim. Eu estou focando em Ahareimot, parágrafos 60 e 61 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, o Zohar está fazendo agora algumas análises sobre o texto de Cântico dos Cânticos, tá? Um texto, aliás, muito bonito. Eu adoro esse livro. Alguns de vocês, inclusive, já fizeram um curso meu sobre isso. Eu pus uma primeira aula disponível, né, gratuitamente. Bom, e aí ele está falando, como eu disse, de alguns versos, e ele analisa um verso que aparece no capítulo 1, versículo 5, se não me engano, em que fala das cortinas de Salomão. E aí o Zohar explica para nós um pouquinho o simbolismo da cortina que eu queria falar para vocês. Bom, a cortina para nós na Kabbalah, ela vai representar algo um pouco ambíguo, algo um pouco positivo e negativo ao mesmo tempo. Por quê? A primeira ideia, acho que é muito fácil ver, a cortina vai representar algo negativo. Por quê? A gente representa a espiritualidade, Deus, a, sei lá, felicidade, alegria, abundância, como o que na Kabbalah? Como luz. Então falar que existe uma cortina, o que a cortina faz? Impede que a luz chegue. Né? Então nesse sentido, a cortina é algo negativo. Tá? As cortinas representam barreiras que nós temos para chegar na luz. Alguns cabalistas, por exemplo, falam que as firot da árvore da vida não deixam de ser cortinas. Porque cada vez que a luz passa por uma sfirá, ela fica reduzida. Até que eventualmente chega aqui em Malchut, eu não vejo quase nada. O Moshe Cordover, um dos maiores cabalistas, ele usa essa metáfora. Ele fala, olha, a árvore da vida é como se fossem 10 cortinas postas uma na frente da outra. Então você imagina que eu ligo aqui um holofote, uma luz enorme, e ponho 10 cortinas na frente. O que sobra do holofote ali do outro lado? Quase nada, né? É isso mais ou menos que acontece com a luz divina em relação a nós. Tá? Então essa é a primeira coisa. Agora, por outro lado, por que é uma ambiguidade, né? Que eu falei que é negativo e positivo. Porque a cortina representa essa barreira, mas veja, uma barreira móvel, vamos falar assim, ou relativamente fácil de eu tirar. Né? Veja, eu não estou falando de um muro, eu não estou falando de uma parede, de uma cortina de ferro, como usamos o termo na história, né? Não, a cortina é tecido. Se eu souber lidar com essa cortina, ela é uma barreira, sim, mas eu posso tirá-la. Eu posso abrir a cortina, eu posso fazer um furo na cortina, e aí a luz começa a passar. Então, ao mesmo tempo que ela bloqueia, quando a Kabbalah fala que o bloqueio é uma cortina, quer dizer, dá para eu superar, né? Não é um obstáculo intransponível. Bom, e aí, claro, a cortina, ela também nem só como símbolo, ela era usada literalmente. Nessa porção a gente fala muito, aliás, no livro de Levítico a gente fala muito sobre o tabernáculo, como é que ele estava construído, e depois o templo de Jerusalém, e um dos elementos mais importantes era a cortina, justamente, que separava o quê? A região sagrada da região super sagrada, né? O santo dos santos, onde só o sacerdote entrava. Então olha só de novo o simbolismo, o sacerdote passava uma cortina para chegar na região mais santa. Então a cortina representa uma passagem que a gente faz, um obstáculo a transpor, para um nível mais elevado de espiritualidade. Eu estou atrás da cortina agora, né? Eu não estou mais barrado, eu estou diretamente com acesso à luz. Nesse sentido, a cortina adquire um terceiro simbolismo, também de novo mais propositivo, que ela não deixa de ser uma proteção para nós. Porque eu só posso passar a cortina quando eu estou pronto, né? A cortina meio que me alerta, olha, daqui para cá você tem que saber o que você está fazendo. Se você for passar a cortina, faça com consciência. Você tem certeza que você pode passar a cortina? Se não, não passe. A cortina é uma demarcação, quase que uma bandeira, né? Ó, vamos ver se você pode. Se você achar arriscado, não passe a cortina. Aqui é o último local até onde você pode chegar. Então, de novo, veja que agora ela é positiva num sentido de proteção. Bom, e aí, para acabar, né, o simbolismo, a gente poderia falar muito mais, mas um último simbolismo, a Kabbalah, o Zohar lembra para nós, que o próprio céu é comparado a uma cortina. Tá? A gente tem alguns versículos da Bíblia, principalmente em Eclesiastes, quando fala os profetas de Deus criando os céus como uma cortina que Deus diariamente estende ou abre essa cortina, e aí a gente vê toda a luz se manifestar. Então qual é o simbolismo que se adiciona aqui? Que essas cortinas que nos impedem de chegar na luz
na verdade, nos impedem de chegar no céu, porque o céu é uma cortina, percebe? A cortina final que eu teria que transpor, vamos dizer assim, é a cortina do céu. Se eu superasse esse céu, e aí claro que eu não estou falando necessariamente de céu físico, né? Mas de níveis de céu, níveis de energia, a gente fala que tem 7, né, na Kabbalah. De novo, eu passo esses níveis celestes e eu chego onde? Na fonte da luz. Eu chego diretamente em Deus. Então por isso que o céu também é metaforizado ou simbolizado por uma cortina. Um bom dia a todos e tudo de bom.